Meus irmãos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Ronildo, da Igreja Chamas do Avivamento, em Governador Valadares. Louvado seja Deus! Louvamos ao Senhor por estarmos aqui nesta tarde, para realizarmos juntos mais um programa Clássicos da Escola Bíblica Dominical. Desejamos que você aprenda um pouco mais da Palavra do Senhor, que sua vida seja edificada e o nome do nosso Deus seja glorificado. Meu querido irmão, minha querida irmã, um grande abraço para vocês que sempre nos acompanham no Facebook, no YouTube. Louvamos a Deus porque você participa, por você que está inscrito em nosso canal, que tem compartilhado, estas lições. Louvamos a Deus, porque você tem nos ajudado a divulgar este trabalho. Que Deus possa abençoar você de uma maneira grandiosa nesta tarde, através do ensino desta palavra. Hoje nós vamos estudar sobre Caleb. Caleb perseverou em seguir ao Senhor nosso Deus. Louvado seja Deus! E ele foi recompensado pelas bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E nós vamos ver isto na lição de hoje, o quanto vale a pena sermos fiéis ao nosso Deus. Amém? Eu quero convidar você para estarmos juntos, orando e bendizendo ao Senhor nosso Deus. E que Deus abençoe sempre a sua vida, por meio da oração e por meio da palavra que você recebe. Vamos orar? Querido e eterno Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a Ti, Senhor, seja dada a honra, a glória, o poder e o louvor para todo sempre. Obrigado, meu Pai, por estar aqui nesta segunda-feira, hoje, dia 22 de fevereiro de 2021, podendo realizar este trabalho, Senhor, meu Pai, mais um Clássicos da Escola Bíblica Dominical, visando, Senhor, levar entendimento da Tua Palavra e edificar os Teus filhos que Te servem. Pai amado, que este programa continue sendo um canal de bênção para aqueles que estão no caminho, para aqueles que Te servem, para aqueles que desejam a salvação em Cristo, Senhor meu Pai. É o desejo do nosso coração e é a oração que faço nesta tarde, em nome de Jesus Cristo de Nazaré do Santo. Amém. Louvado seja Deus! Meu querido irmão, a lição de hoje, ela é do dia 30 de julho de 2006, mais um clássico da nossa Escola Bíblica Dominical, que é realizada todos os domingos, a partir das 9 horas da manhã até as 10h30, em nossas congregações em Governador Valadares e por este Brasil afora. Tá? Então veja bem, você está convidado a participar conosco da nossa Escola Bíblica Dominical. Domingo pela manhã, Rua Noruega, 98, bairro Granduquesa, em Governador Valadares. Temos ali a classe dos jovens, temos ali a classe dos irmãos e das irmãs, Temos o nosso pastor Nival Rosa, o nosso pastor presidente, já com 93 anos de vida, louvando e servindo ao Senhor, lúcido, Isto é algo de Deus, amém? E nós vamos falar sobre isto hoje, a longevidade de vida, e ainda com força, com saúde, Como foi o caso de Caleb, que alcançou a promessa que Deus lhe fizera. Amém? Veja bem, a lição de número 5 do ano de 2006, do terceiro trimestre, testemunhos de vida. Olha que lição maravilhosa, testemunhos de vida. Amém? E a lição de número 5 vai falar sobre Caleb. Quem foi Caleb? Caleb foi filho de Jefoné, israelita, que saiu do Egito para a terra prometida. Caleb foi um dos 12 espias, que foi escolhido para espiar a terra que os filhos de Israel iriam herdar. Ele trouxe um testemunho fiel do que era acerca da terra,
né, de como ela era boa, como ela manava leite e mel, né, como era a produção de alimentos e de seu povo que ele habitava. Ele também mostrou que ali existiam os Enaques, né, descendentes de gigantes, mas ele trouxe uma mensagem positiva para a nação de Israel, que se Deus se agradasse deles, Deus lhes daria aquela terra. Porque os seus compatriotas, né, exceto Josué, e Josué também teve a mesma atitude de Caleb, perseverou em dar um bom testemunho e de animar o povo de Israel a lutar contra as nações ímpias que ali estavam, os jebuseus, fariseus, né, os edomeus, todos aquele povo que estava ali habitando, que não agradara ao Senhor, e Deus estava trazendo juízo sobre aquelas nações, né, iria destruí-los e dar a terra deles para Israel. Então, Caleb perseverou, né, e trouxe palavra de ânimo, de fé, de esperança para a nação de Israel, juntamente com Josué. E os outros 10 espias ficaram com medo, não quiseram seguir à frente e ainda estavam fazendo com que o povo também desanimasse, com que o povo perdesse a fé e acreditasse que Deus era poderoso para dar a eles a vitória contra aquelas nações que ali estavam, onde Israel iria ocupar aquela terra. Por promessa de Deus feita a Abraão, a Isaque, a Jacó e aos seus descendentes. Meu querido irmão, então nós vamos ler agora o textuário desta lição. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Livro de Números, capítulo 14, versículo 24. Promessa de Deus feita a Caleb. E Deus usou quem para falar com Caleb? Moisés, o homem de Deus. Verdade prática. Você se torna derrotado dependendo do seu ponto de vista. Você se torna derrotado dependendo do seu ponto de vista. Meus queridos irmãos, a gente tem que aprender uma coisa, né? Que nem sempre nós vamos estar com a razão, né? E a gente muitas das vezes tem que se submeter àqueles que têm a razão. Também nem sempre vamos estar com a verdade, porque não somos donos da verdade. E o certo é que devemos nos submeter àqueles que estão com a verdade. E é o que o autor da lição está falando, né? Você se torna derrotado dependendo do seu ponto de vista. Aqui o povo de Israel foi pela maioria dos espias que o desanimou, que o desencorajou. E o que aconteceu? Quiseram até mesmo apedrejar Josué, Caleb e Moisés. Mas houve uma intervenção divina para que isso não acontecesse. Como resultado, o povo, né, daquela geração que saiu do Egito não entraria na terra prometida. Tornou-se derrotado durante a sua caminhada, né, no deserto. Eles morreram ali. E somente passou a entrar ali a geração nova, que tinha de 20 anos para baixo. Então quem entrou na terra prometida em 99%, 90 alguma coisa por cento, foram jovens, né? Uma geração que não tinha dado problemas para Deus. E aquela geração que murmurou desde quando saiu do Egito, foi sendo destruída no deserto. Então nós temos que entender que a nossa fidelidade não está em apenas fazer a vontade de Deus, mas também entender o que a sua palavra quer nos dizer, né? A fé que ela nos proporciona e o que vamos fazer por fé e sem murmurar contra Deus. Amém? A leitura em classe está no livro de Números, capítulo 13, versículos 25 a 30.
Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Esse é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus, habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Meu querido irmão, minha querida irmã, fé é ter um pensamento de que se pode vencer através do poder de Deus, da sua graça para conosco. Essa situação aqui nos dá um ensino, de que nem sempre a maioria terá razão, de que a voz do povo não é a voz de Deus. E você, muitas das vezes, é criticado por andar na contramão. Josué e Calebe andaram na contramão dos 12 espias, dos outros 10 espias, melhor dizendo. Enquanto os outros 10 espias procuravam desanimar o povo, eles estavam mostrando ao povo que era possível por causa do Deus que eles serviam. Calebe saiu do Egito, foi atravessar o deserto e foi espiar a terra prometida. A Bíblia diz que ele perseverou e servia o Senhor, e com fidelidade. Ele viu o acontecimento das 10 pragas no Egito. Ele viu o mar vermelho ser aberto, juntamente com a nação de Israel. Ele viu Moisés tocar na rocha para sair água. Ele viu descer maná dos céus. Ele viu as codornizes trazidas pelos ventos orientais para alimentar o povo. Ele viu todos os milagres que aconteceu naquela caminhada até ali. Então ele tinha motivos de sobra para acreditar que Deus lhes daria vitória e os assentaria naquela terra. Daria para eles aquela terra como tinha prometido que daria. Então nós que hoje servimos a Cristo, mesmo que as palavras sejam negativas, sejam de desânimos, que estão desacreditando no que Deus pode fazer, principalmente neste período agora, um período pandêmico, em que muitos estão fechando as portas, empresas fecham as portas, pessoas são desempregadas, pessoas estão doentes, pessoas estão morrendo, O governo não tendo condições de abastecer o povo, tendo dificuldades para isto, melhor dizendo, Aí as pessoas entram com o pensamento negativo que não vai dar e que não pode. Estão esquecendo do Deus que elas servem. E Jesus prometeu para a igreja, em Mateus 28:20, de estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele disse em Mateus 28:18, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então ele é o Deus Todo-Poderoso que nós servimos. Meu querido irmão, minha querida irmã, como é importante ter fé. A Bíblia deu para muitas pessoas, em muitas histórias da Bíblia, principalmente no Novo Testamento, Jesus ele disse, tão somente creia. E ele disse, tudo é possível ao que crê. Louvado seja Deus. A gente vai ver em Lucas, capítulo 1, versículo 37, que nada é impossível para Deus, ou para Deus todas as coisas são possíveis. Então nós cremos que mesmo com toda dificuldade,
que está sendo apresentada para a igreja nesses dias, que está sendo apresentada aos servos do Senhor, nós cremos que Deus cuida da sua igreja. Amém? Então vamos lá. Introdução. Caleb era filho de Jefoné, da tribo de Judá. Seu nome significa corajoso ou capaz. Caleb saiu do Egito com o povo de Israel e viajou pelo deserto. Apesar das dificuldades e lutas, permaneceu fiel ao Senhor. A sua característica principal destacada na Bíblia é a perseverança, pois perseverou em seguir ao Senhor. Né? Meu irmão, minha irmã, perseverar em seguir ao Senhor nos trará como resultado a salvação. Mateus 24:13 diz o quê? Todo aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Aleluia. E veja bem, na questão da fidelidade, Deus está à procura dos fiéis. Salmo 101, verso 6 diz isto: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo onde eu estiver. Aqueles que andam em retidão, esses me servirão. Glória a Deus. Então a nossa introdução vai mostrar a questão de que podemos vencer. E só vencemos com perseverança e fé. Amém? A coragem de Caleb. Caleb foi um dos 12 espias mandados por Moisés para investigar a terra que Deus havia prometido dar a seu povo. Os espias receberam ordem de observar cuidadosamente a terra, verificar se o povo era fraco ou forte e como eram as cidades. Também foi-lhes ordenado que trouxessem do fruto da terra. Notamos que 10 espias trouxeram um relatório bem desanimador. Viram os gigantes e esqueceram de Deus. Mas Caleb e Josué, que tinham uma visão correta de Deus, lembraram-se dos milagres que ele havia feito e não se amedrontaram ante os filhos de Enaque, homens de grande estatura, considerados gigantes. Caleb, com muita coragem, levantou-se no meio do povo para dizer: subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Mas os outros 10 espias disseram que os homens da terra eram gigantes e eles eram como gafanhotos. Isso aí é altamente desanimador. O povo cansado, mais de quase 40 anos, vamos dizer, atravessando o deserto, sofrendo com sol quente, com calor, com frio da madrugada, em meio a perseguidores, em meio a ameaças, lobos, serpentes, escorpiões. Embora Deus estivesse com eles, eles estavam também tomados de medo. E estavam há 40 anos, ou quase 40 anos, melhor dizendo, rodeando uma terra, querendo chegar na terra que Deus tinha prometido. E vem palavras desanimadoras, é um problema sério, Então o que aconteceu? Esses homens morreram juntamente com estas pessoas, com esta geração que era má aos olhos de Deus. Agora veja bem, o hábito de sempre contemplar apenas o lado difícil de um assunto significa fraqueza, gera dúvidas, descrenças, depressões e o próprio desespero. É o que nós estamos falando, eles estavam atravessando um deserto. O que é um deserto? Um lugar inóspito, pouquíssima água, ou dependendo até mesmo nenhuma água. Calor, frio, perseguidores, serpentes, escorpiões, predadores de todo tipo. Então a gente observa agora
o medo estava com eles. E o medo aumentou a partir deste momento, que disseram que as cidades eram fortificadas, que o povo era numeroso e que havia gigantes no meio do povo. E que eles eram minúsculos, do tamanho do gafanhoto. E Deus não agradou desse tipo de palavra. Entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã. Nós, obreiros, né? Nós, servos do Senhor, que fazemos parte da membresia de uma congregação, não podemos ter características desanimadoras, cabisbaixos, amedrontados, com medo. Não. Você levantar a cabeça e confiar, o nosso Deus pode. Nós cremos num Deus que é vivo. Nós cremos num Deus que é todo poderoso. Aí sim vai dar certo. Pode ter certeza. Pensamento positivo, com fé, para fazer a obra de Deus. Mesmo em tempos difíceis. Tá? Então veja bem, Jeremias capítulo 12, versículo de número 25, nós vamos estar lendo agora. Amém? O texto vai dizer assim, Jeremias capítulo 12, versículo 5, 5 e 6. Versículo 5. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, que farás na enchente do Jordão? Né? Jeremias estava querendo uma terra de paz, de tranquilidade. Né? Mas chega Deus falando para ele, olha, se você se fatiga, né, com homens que vão a pé, imagina com aqueles que andam a cavalo. A fatiga vai ser bem maior. Né? E na enchente do Jordão? Enchente, a gente sabe que toda enchente provoca desastres. Né? Casas que desabam, pontes que vão, né? Pessoas que morrem afogadas. O estrago é muito grande. Então Jeremias tinha que reforçar-se na fé em Deus para continuar o seu ministério. Salmo de número 28, versículo 7. Vamos ver o que o salmista diz. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confiou o meu coração e fui socorrido. Pelo que o meu coração salta de prazer, e com o meu canto o louvarei. Glória a Deus, né? Pensamento de fé, né? Viu que Deus deu livramento, viu que Deus deu vitória, louvou ao Senhor, se alegrou em Deus, e viu em Deus o seu escudo, a sua proteção. Meu irmão, minha irmã, em qualquer tempo de crise, em qualquer tempo de dificuldade, o Senhor nunca vai nos desamparar. O Senhor nunca vai nos deixar. Temos que confiar que Ele é o nosso escudo e que é Ele quem nos sustenta. Se estamos aqui até hoje, louvado seja Deus, foi Ele quem nos trouxe até aqui. A nação de Israel tinha que entender que se eles chegaram até próximo da fronteira e estava chegando a hora da batalha para tomar a posse da terra, eles tinham que entender, olha, Deus nos trouxe até aqui e nós vamos batalhar em nome do Senhor. Mas eles deixaram o desânimo tomar posse do coração deles. Foi um problema muito sério. Louva a Deus porque eu tive um pastor, né? Meu segundo pastor na caminhada cristã, pastor Josias Dias Alves, um homem de Deus. Pensa num camarada que pensa positivo, que tem fé. Louvado seja Deus. Congreguei com ele na minha juventude. E ali, quando cheguei para congregar com ele, eram 12 jovens comigo. Dos 12 jovens, né, a maioria era adolescente, ou entrando na adolescência. E eu me desanimei e falei, poxa vida, pastor, da igreja que eu estou vindo, o senhor sabe que tem um grande número de jovens, e eu vou voltar para lá.
Ele disse, não, você não vai voltar. Preciso que você me ajude e nós vamos ter um número de jovens muito maior. E louvado seja Deus, para a glória de Deus. 3 anos e meio depois, a mocidade contava com 53 jovens. Glória a Deus. Amém? Então, meu querido irmão, minha querida irmã, precisamos de homens de Deus com fé, com pensamento positivo, com coragem, de que vai dar certo, de que nós vamos vencer. Seja alguém assim, um entusiasta, né? Um motivador, um promotor da fé, para que pessoas sejam vitoriosas. Amém? Qual é a sua atitude diante dos desafios da vida? Confia no Senhor ou fica desanimado e amedrontado? O negócio é confiar no Senhor, né? Salmo 125, versos 1 e 2 diz, aquele que confia no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Porque assim como os montes estão em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo. Deus está em volta de nós, meus irmãos. Está conosco. Amém? Então o negócio é confiar nele diante das lutas, diante das adversidades, diante dos problemas, diante das injúrias, diante das calúnias, diante da difamação, diante das implicâncias, diante das enfermidades, diante da morte, diante da porta fechada. O negócio é confiar no Senhor e acreditar a Ele a nossa vitória. Paulo acreditou em Cristo Jesus a sua vitória. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57, ele disse, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus não conhece maioria. Se existe uma coisa que Deus sempre descartou, foi a maioria. Está na Bíblia. No livro de 1 Samuel. Samuel era o sacerdote representante de Deus em Israel. O povo quis que Samuel escolhesse um rei. Samuel se entristeceu e foi orar e falar com Deus. E Deus falou com ele, olha rapaz, não fica triste. Eles não estão rejeitando você. Eles estão rejeitando a mim. Então Deus nunca gostou de dar ouvido para a maioria. A não ser quando a maioria se arrepende e clama por Deus. Como está em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Que coisa gloriosa. Quando o povo se arrepende, Deus dá ouvido. Agora, quando o povo pede algo errado e caminha para o erro, Deus não aceita. Deus rejeita. O povo tomou partido da maioria dos espias, lamentou, murmurou contra Moisés e Arão e disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo neste deserto. Até que ponto o povo chegou? Queria até voltar para a escravidão no Egito. Calebe e Josué ficaram tão tristes que rasgaram suas roupas e fizeram de tudo para convencer o povo que a terra era muito boa e através da presença de Deus com eles seria possível conquistá-la. Infelizmente, o povo não acreditou e quis apedrejar os dois. Vemos um contraste claro. De um lado, a fé de Josué e Calebe. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra. E de outro lado, né, a total falta de fé do povo. Tal era a certeza do cumprimento da promessa de Deus, que Calebe se mostrou muito corajoso, enfrentando as murmurações e as ameaças de rebeldia do povo. Meu irmão, minha irmã, pessoas de coragem no seio da igreja para falar a verdade, para mostrar o erro, é muito importante. Né? Porque mostrando o erro,
tem o objetivo não de apedrejar, não de criticar para destruição, mas para que consertemos e façamos a vontade de Deus e possamos herdar as suas promessas. Foi isto que Caleb fez. Andaram na contramão dos outros 10 espias, Josué e Caleb. E muitas das vezes tem pessoas na igreja que andam na contramão da maioria. São rejeitadas, são excluídas, são deixadas de lado. Porque mostram a verdade, falam a verdade. E doa quem doer. Né? Mas com qual sentido? De ajudar, de mostrar que está errado e que se fizermos o certo, o Senhor estará conosco. Então eu louvo a Deus, né, pela vida daqueles que andam na contramão, que ama de fato a obra de Deus, que ama a igreja, que quer o bem da igreja e do ministério, que falam a verdade para o bem dessas pessoas, para o bem da igreja. Então são pessoas importantes que Deus colocou nos ministérios. E infelizmente, né, as pessoas que falam a verdade não são muito bem aceitas. Mas depois, quando o leite entorna, né, aí vão falar, fulano de tal estava certo e nós estávamos errados. E aí eu pergunto, vai adiantar alguma coisa? Não vai. Certa vez eu disse para um grupo de obreiros, uma reunião de obreiros, olha, a igreja de Cristo Jesus, ela não fecha as portas, mas denominações fecham as portas. E é o que estamos assistindo. Denominações fechando as portas. Ministérios se dividindo por causa de brigas, né? De contendas, de posições, por causa de dinheiro. Aí a denominação fecha, porque cai em descrédito com a sociedade. E fecham as portas. Agora, a igreja de Cristo, formada pelos fiéis a Deus, esta não fecha. Esta vai subir para a terra prometida. Amém? Então veja bem, Josué e Caleb não quiseram fazer a política da boa vizinhança. Né? Tudo bem, nós vamos ficar com vocês mesmo, Moisés, nós vamos aqui, né, dar um jeitinho nessa situação, e quem sabe devagarzinho a gente chega lá. Não foi assim que Deus queria. Deus enviou a nação de Israel para juízo contra aquelas nações ímpias e pecadoras que estavam ocupando aquelas terras. Não se arrependiam, não mudavam de vida, não procuravam a Deus em nada, só andavam na idolatria, na prostituição, na feitiçaria, em tudo que não agrada a Deus. Então Deus já tinha determinado destruir aquelas nações e que Israel iria ser o seu juízo, né? O meio de aplicar juízo contra eles, de destruí-los, e Israel ocuparia suas terras. Então eles estavam fugindo do propósito de Deus, acovardando-se. Mantenha sua posição. Você é um servo do Senhor. Um dia você vai ouvir muito bem, servo bom e fiel. Entra no gozo do seu Senhor. Deus também reconheceu que Caleb, assim como Josué, teve um espírito bem diferente do espírito do restante do povo. Caleb confiava totalmente em Deus e em suas promessas e não ficou desanimado com a pressão do povo, né? Olha, quem cede à pressão do povo, sendo um líder religioso, vai se dar mal. O líder religioso, o líder de uma denominação que serve ao Senhor, né? Que cede às pressões do povo, está destinado ao fracasso.
Saul, por exemplo, ele cedeu às pressões do povo e se deu mal. Deus falou com Samuel: vai e fala a Saul para juntar o exército e lutar contra os amalequitas, contra Agag. Mata do rei ao menor, homens, mulheres e crianças, velhos e viúvas, mata tudo. Mata os animais também, destrói tudo. Aí Saul recebe a mensagem e vai para destruir. Porém, quando ele retorna, Deus já tinha mandado Samuel ir ao encontro dele e dizer para ele: olha, eu te rejeitei como rei, porque você não obedeceu a minha palavra. Saul fala: olha, o povo tomou do melhor do gado, né? E deixou Agag vivo. E o melhor do gado é para sacrifícios ao Senhor. Aí Samuel falou: você não obedeceu a palavra de Deus, por isso o Senhor te rejeitou. E falou com ele: olha, o que é melhor? Em que se obedeça a Deus ou se pratique sacrifícios? Sacrifícios não agradam ao Senhor, mas obedecer a Deus, sim. Isso é importante. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, Saul perdeu a graça de Deus. A partir dali, um demônio passou a perturbar a vida de Saul. Deixou de ser rei, né? Estava ocupando o cargo contra a vontade de Deus. Um demônio passou a perturbá-lo. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Nós que somos líderes, não podemos ir pela voz do povo. Temos que ir pela convicção da palavra. O que a palavra de Deus diz para você fazer, você tem que fazer. Ah, mas eu vou perder membros, vou perder pessoas, vou perder famílias, vou perder pessoas que ajudam no ministério. Meu irmão, minha irmã, quando a gente toma uma atitude que é para mostrar algo que está errado e formos firmes, aqueles que ficarem conosco vão entender que é para o bem deles. Jesus fez um grande sermão, Evangelho de João, capítulo 6, pode ler. Jesus começou a mostrar para as pessoas: olha, vocês estão me seguindo por causa do pão e do peixe que eu tenho multiplicado, por causa de milagres. E Jesus falou com ele: olha, vocês têm que lutar, né, pelo alimento dos céus, não pelas coisas dessa vida que perecem. E aquele sermão pareceu pesado para todas as pessoas que estavam ali. E eles foram saindo, exceto para os 12 discípulos. E Jesus perguntou para eles: e vocês não vão querer me deixar? E Pedro respondeu: Senhor, para onde iremos nós? Pois somente o Senhor tem a palavra de vida eterna. Os 12 ficaram, dos 12 um se perdeu, mas os 11 que permaneceram fizeram uma grande obra para Deus, né? E ganharam muito mais do que até então tinha estado com o Senhor Jesus. E a gente não sabe também se daquelas pessoas que deixaram Jesus, se elas voltaram depois. Acredito que sim, que muita gente voltou, né? O Espírito Santo continuou falando com eles, porque o nosso Deus é um Deus que tem graça, que tem misericórdia para com as pessoas. Amém? Então mantenha a sua posição, tenha a convicção da palavra de Deus. Amém? Você confia em Deus ou deixa que os problemas tirem seus olhos do Senhor? Tem que confiar no Senhor, né? Diante das lutas, diante dos problemas, confie em Deus. Você segue a maioria ou fica firme, seguindo ao Senhor, mesmo contra a maré? Olha a pergunta: você segue a maioria ou fica firme? Tem que ficar firme, né? Nunca olhe para a maioria. Olhe para a convicção que te é dada na palavra, do que é certo, do que é errado. Procure ter o entendimento espiritual. Veja o que o Espírito Santo vai falar com você.
Vejo que a palavra está escrito, que é a palavra do Espírito. Né? Tem muita gente correndo atrás de profecia aqui ou ali, querendo uma certeza das coisas, uma convicção. Um profeta fala uma coisa, outro profeta fala outra. E quem está certo, eu vou ficar com quem? Meu irmão, a palavra de Deus é a palavra dada pelo Espírito Santo. Então fique firme na presença do Senhor. Nós estamos num tempo que muitas pessoas estão procurando a casa de Deus para verem milagres, para receberem profecias, para terem bênçãos na vida. Não faça isto, perca de tempo. Essas coisas ficam por aqui. Né? Agora siga a palavra de Cristo em prol da sua salvação, em prol da salvação daquelas pessoas que você ama, que é sua família, que são seus amigos, seus parentes, aqueles que você conhece. Lute para que eles sejam salvos, mas não queira andar com a maioria que anda errado. Amém? O vigor de Caleb. Quando Caleb foi espiar a terra, ele tinha 40 anos, e depois de conquistá-la estava com 85 anos. Estava na hora de pendurar as chuteiras. Não, mas o servo do Senhor não se aposenta. Caleb não estava pronto a se sentar, quietinho no quintal de sua casa. Ele chegou a Josué e o lembrou como os espias que foram com ele, tantos anos atrás, desesperavam o povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Lembrou também como Moisés havia prometido que Caleb e seus filhos teriam uma herança perpétua na terra. Caleb, com 85 anos, afirmou: estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Já pensou um homem com 85 anos de idade, com o mesmo vigor e saúde que tinha aos 40 anos? Isso é um milagre de Deus. Né? Em João capítulo 10, versículo 10, Jesus promete, que ele veio para dar vida e vida com abundância. Então, para Caleb não adiantaria nada ele ter a terra, ter a idade e não ter vigor físico, não ter saúde. E o interessante na história de Caleb, que quando Josué mostra para ele a terra que ele iria herdar, ele teve que lutar com os moradores da terra ainda. Ele não ficou esperando Josué falar com o povo: olha, vão lá, guerrei, tome a terra e depois nós vamos separar um pedaço de terra para Caleb. Não. Caleb chegou e lutou ainda pelo pedaço de terra que lhe foi prometido. Isso é o mais interessante, porque muitas das vezes nós queremos o cumprimento da promessa, mas sem fazer nada por ela. Ah, Deus me prometeu que vai me dar um carro novo, Então, se você não trabalhar, como é que você vai ter condições de pagar um carro novo? Como é que você vai ter condições de adquirir o carro, pagar seus impostos? Não é assim? Então a promessa vem. Olha, Deus me prometeu que eu nunca ia andar a pé a partir de certa data, desde quando eu fiquei noivo. Para a glória de Deus, lá para cá eu nunca andei a pé. Louvado seja Deus. Deus me prometeu que ia me dar um carro, mas eu não tinha carteira de carro. Você não faz sentido eu comprar um carro não sendo habilitado. E de repente entrou no meu coração de ir lá e habilitar, consegui ser habilitado. E troquei a moto no carro, graças a Deus. E de lá para cá os carros vieram, e eu louvo a Deus por isso. São carros populares, mas que têm servido a mim, a minha família, a obra de Deus. Glorifico a Deus por isso. Mas se eu esperasse Deus me dar o carro, eu sei que Ele tem poder para isso.
mas a gente tem que entender que temos que trabalhar por aquilo que Deus proporciona para que nós tenhamos. Aí sim a promessa cumpre. Louvo a Deus por isto, que Deus nos deu condições de assim fazermos, de adquirir o carro. Meu querido irmão, minha querida irmã, então veja bem que essas promessas são para os que são fiéis a Deus, tá? Só alcança a promessa de Deus aqueles que permanecem no propósito de serem fiéis a Deus. Josué e Caleb foram fiéis a Deus. Colocaram nos seus corações de permanecerem fiéis e alcançaram a promessa e entraram na terra prometida. Só vai entrar no céu, a Bíblia diz, quem for fiel até o fim. Amém? Os de Deus, ou os servos de Deus, jamais se desfalecem. Há muitas pessoas na igreja hoje que, inclusive jovens, reclamam que estão cansadas, estão velhas, não podem fazer nada mais para o Senhor. Lembre-se de Isaías, capítulo 40, versículo 30. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Creio que o segredo do vigor de Caleb foi que ele sempre esperou no Senhor, renovando assim suas forças, e constantemente andou muito perto do Senhor. Por isso ele pediu um monte, não um vale fácil. Pediu Hebrom. Caleb, este homem de fé, depois de uma espera paciente de 45 anos, não estava pedindo grandes valores para compensar a sua fidelidade do passado, mas sim o privilégio de continuar a lutar com o mesmo vigor que revelara em seu heroísmo no passado. Meu querido irmão, minha querida irmã, como é importante, ver a humildade de Caleb. Caleb pediu montanhas, e nessas montanhas havia moradores que ele tinha que tomar as terras deles e matá-los. E ele venceu, esses montes, venceu os seus moradores e tomou posse da terra. Como isto é importante para nós. Conclusão. Caleb demonstrou uma perseverança admirável. Várias vezes na Bíblia aparece a frase perseverou em seguir ao Senhor. Não foi fácil para ele durante a viagem no deserto, com todas as dificuldades e as reclamações, as reclamações do povo. Também todos os que saíram do Egito com ele, menos Josué, morreram a caminho da terra prometida, mas ele continuou seguindo ao Senhor até o fim de sua vida. Que exemplo para nós! Certamente ele era um dos homens dos quais o mundo não era digno. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você quer vencer? Seja perseverante. Você quer vencer? Revista-se da armadura de Deus, como está em Efésios capítulo 6, versículos 10 em diante. Paulo diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Você quer vencer? Seja perseverante, revista-se da armadura de Deus, seja cheio do Espírito Santo. Aleluia! Renove as suas forças em Deus. Não busque renovar as suas forças na beirada de uma cachoeira, de um lugar tranquilo. Não. Não busque renovar as suas forças numa praia, num período de férias. Não. A renovação das nossas forças vem na oração, vem no jejum, vem no compromisso com Deus. Nada contra você ter um momento de lazer com a sua família, de um momento de descanso físico,
Mas o desânimo não pode ser tomado, né? A alma não pode ser tomada pelo desânimo. A alma não pode ser desencorajada. Pelo contrário, ela tem que sentir-se à vontade com Deus e confiante no Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Cristo Jesus. E amanhã, se Deus quiser, nós estaremos, né, estudando mais uma lição a respeito dos patriarcas. Vamos falar sobre Abraão, o pai da fé. Essa lição aqui do ano de 2012, né, cujo comentarista é o pastor Ailson Dias, né? Uma bênção para todos nós. Vamos aprender amanhã com o pastor Ailson Dias sobre os patriarcas, uma lição do ano de 2012. Amém? E que Deus possa nos abençoar e a gente melhorar cada vez mais, né, o nosso otimismo, a nossa fé, tá? A nossa coragem para vencer pelas forças do nosso Deus. Se estamos aqui, pense, foi Ele quem nos trouxe até aqui. Louvado seja Deus. Um grande abraço para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que acompanhou até aqui, que tem nos ajudado neste trabalho. Você que ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, ative os sininhos para receber as notificações, compartilhe, e você vai estar ajudando, né, na evangelização, na edificação de vidas para a glória do nome de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.